pessoal, tudo bem? Aqui é a Hélida, este é o canal Ler para se Mover e hoje falaremos sobre o livro O Cortiço, de Luiz Azevedo. O Cortiço é um grande clássico da literatura brasileira que foi publicado em 1890 pelo escritor Luiz Azevedo. Ele nasceu em 1857 em São Luís do Maranhão e é considerado um dos principais representantes do naturalismo no Brasil. O naturalismo é um movimento que surge na mesma época que o realismo. Na verdade, naturalismo e realismo são duas escolas literárias que andam meio que juntas e têm a ideia de mostrar a vida real de uma forma objetiva, diferente do romantismo, que tinha toda uma questão sentimental envolvida. No naturalismo e no realismo não existe esse sentimentalismo todo. Seria a vida real nua e crua, uma foto da sociedade sem filtros, sem Photoshop. Só que no caso do realismo, existe uma análise psicológica, né? A gente sabe o que os personagens pensam e coisa e tal. Já no naturalismo, que é o que nos interessa no momento, os personagens não são complexos do ponto de vista psicológico. São seres superficiais, usados apenas para demonstrar tipos sociais. Desse modo, todos os personagens do Cortiço foram criados com o objetivo de demonstrar algo. É como se a Luiz Azevedo fosse um grande experimentalista que manipula, observa e retrata as reações, o comportamento desses personagens ao longo da narrativa, com o objetivo de comprovar uma tese ou uma teoria científica. O Cortiço é a obra mais importante do naturalismo brasileiro. Vejam bem, ele não é o primeiro romance naturalista a ser publicado no Brasil, não. O primeiro foi o Mulato, também de Luiz Azevedo, que foi publicado em 1881, mas, sem dúvida, o grande boom, né, a grande obra que marcou o naturalismo no Brasil foi o Cortiço. Até porque o naturalismo é uma escola que prefere falar da coletividade. Então, nada melhor, né, enquanto cenário, do que um cortiço. Mas vamos conhecer, então, um pouquinho mais sobre essa história e sobre os personagens que mais se destacam. Entre esses personagens, temos João Romão, que representa o capitalista. Lembram que cada personagem vai representar um tipo social? Então, João Romão representa o capitalista. E seu principal objetivo é ganhar dinheiro, é ficar rico, né? Trabalhou durante anos em uma vendinha que pertencia a um outro português, que em determinada época resolveu voltar para Portugal, retirou-se para a terra, como narra o autor, e deixou para João Romão a vendinha como pagamentos de ordenados vencidos. E ele trabalhava de dia e de noite, de domingo a domingo, não gastava com nada que não fosse extremamente necessário, era bem avarento mesmo. Ele tinha uma vizinha chamada Bertoleza, que representa a escrava. Bertoleza era uma quitandeira e trabalhava duro em sua quitanda, né, e pagava por seu direito à liberdade, enviando todo mês um determinado valor a seu dono, já que Bertoleza não era uma escrava livre, né, mas tinha o sonho de conquistar sua liberdade. Então ela trabalhava muito na expectativa de juntar dinheiro e um dia pagar por sua alforria. Ela era amigada com um português que fazia frete com a carroça de mão e certa vez ele colocou tanto peso nessa carroça, mas tanto peso, que não suportou e morreu. Como narra o autor, morre estrompado como uma besta. E nós já podemos observar aí no primeiro capítulo, né,
porque essa cena se passa no primeiro capítulo, e a gente já pode observar a comparação dos seres humanos com os animais. Isso acontece várias vezes no decorrer da narrativa com diferentes personagens. É uma que tinha olhos luxurientos de macaca, outra que rebolava como uma serpente e assim por diante. Os personagens, eles passam por um processo de animalização ou zoomorfização, tendo suas características descritas como se fossem animais. Após a morte do companheiro de Bertoleza, João Romão, que era um oportunista de marca maior, começa a pensar em uma forma de juntar os dois pequenos comércios, que é a sua vendinha com a quitanda de Bertoleza, e de roubar o dinheiro dela. Dessa forma, ele vai aos poucos conquistando a confiança de sua vizinha, até que ela resolve morar com ele, E como ele tinha conhecimento do dinheiro que ela vinha guardando, arquiteta um plano, forja uma carta de alforria, diz a ela que comprou sua liberdade, e ela, muito feliz, muito grata, não só entrega a ele todo o dinheiro que ela estava guardando, como passa a entregar também todo o fruto de seu trabalho. O livro retrata o Brasil do século XIX. E nessa época, o país passa por um grande crescimento demográfico. Muito desse crescimento se deve ao êxodo rural, onde as pessoas, na expectativa de melhorarem sua condição de vida, deixam o campo ou meio rural e vão para os grandes centros urbanos em busca de trabalho. Uma vez na cidade, se deparam com um grande problema habitacional. Não existia moradia disponível para todos. E grande parte dessas pessoas não tinham como pagar por uma boa estalagem. João Romão, que era esperto como uma raposa, viu nessa situação a oportunidade para ganhar dinheiro. Junta suas economias com a de Bertoleza, compra um terreno que ficava ao fundo de seu armazém e, se valendo de algumas falcatruas, algumas malandragens, constrói alguns quartinhos em situação precária, em péssima condição de higiene, sem saneamento básico, sem segurança alguma. Mas esses quartinhos logo começam a serem alugados e em pouquíssimo tempo várias pessoas estão habitando naquele local, que cresce cada vez mais e cresce também o número de habitantes, dando origem ao grande cortiço de São Romão. É incrível, gente, a quantidade de pessoas que passam a habitar naquele espaço, Por ser mais barato, por ser mais perto do trabalho. Muitas dessas pessoas trabalhavam na pedreira, que também pertencia a João Romão. Havia também as lavadeiras, que eram muitas e alugavam os quartinhos, e as tinas que João Romão construiu para a lavagem das roupas. Então, ele meio que monopoliza, a economia daquele local. Por quê? As pessoas trabalham na pedreira, pagam o aluguel dos quartinhos e das tinas, consomem os produtos do armazém e o dinheiro sempre retorna para ele. O autor descreve o intenso crescimento do cortiço assim: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.
Pessoal, sem dúvida, uma descrição forte, né? Que causa até um impacto se a gente parar para pensar, nossa, como ele pode falar assim de pessoas? Porém, é preciso entender que a Luísa Azevedo era um naturalista e tinha, portanto, uma visão cientificista. Ele não enxergava esses personagens como eu e você, né? Ele observava esses personagens como um cientista observa fungos e bactérias em tubos de ensaio. Um dos personagens que é uma excelente demonstração do determinismo. Determinismo é a principal teoria científica usada, né, no naturalismo, que defende que o homem é resultado de fatores externos. Assim sendo, se ele mora em um local corrupto, a tendência é que em algum momento aquele homem vá se corromper. Se o meio social é promíscuo, as pessoas que ali convivem tendem a se tornarem promíscuas. Essa é a teoria do determinismo, né? E Jerônimo é uma excelente demonstração dessa teoria. Por quê? Ele é um português honesto, trabalhador, trabalha na pedreira que pertence a João Romão, é um ótimo esposo, é excelente pai, é casado com Piedade, uma portuguesa, né, que representa a mulher europeia, e eles formam uma família harmoniosa, feliz, tem uma filhinha, e eles vão morar no Cortiço. E Jerônimo conhece Rita Baiana, né, uma brasileira que é um escândalo de mulata. A sensualidade em forma de morena. E Jerônimo fica envolvido por ela. Ou melhor, ele fica completamente apaixonado por ela. Capaz de qualquer loucura para ter essa mulher. E ele começa a se afastar de seus princípios, né? E Rita Baiana gostava de uma festa, de um pagode, bebidas, e ele vai se deixando envolver por esse ambiente. Até o ponto que a vida que ele gostava e achava certo não serve mais, né? E aos poucos ele vai deixando de dar tanta importância ao trabalho, começa a beber cachaça, fica preguiçoso, irresponsável. Ocorre uma transformação total nesse personagem, demonstrando que o homem é realmente influenciado pelo meio. João Romão tem um vizinho chamado Miranda, que mora em um sobrado e representa a burguesia. Existe entre os dois uma grande rivalidade, porque Miranda não aceita o fato de João Romão haver construído um cortiço bem embaixo de sua janela, enquanto João Romão inveja Miranda por este possuir um título de barão, né? João Romão, por mais dinheiro que tivesse, continuava pertencendo à plebe. Enquanto Miranda não tinha tanto dinheiro quanto João Romão, mas tinha um título de nobre. Então havia esse antagonismo entre os dois, um invejando a vida do outro. Outra personagem que é importante lembrar é Pombinha, a flor do cortiço. Meiga, pura, doce, delicada, né? Sabia ler e escrever. Sua mãe, apesar dos poucos recursos, investia em sua educação, então ela era diferenciada, né? Era noiva, né, de um rapaz lá do cortiço,
porém sua menstruação ainda não havia descido e sua mãe não autorizava o casamento até que a menstruação descesse, né? E nesse meio tempo, né, que eles aguardavam a menstruação descer, ela conhece Leone, uma prostituta de luxo. E Leone seduz Pombinha. Tem com ela uma relação sexual, e temos aí uma abordagem à homossexualidade, tema que na época não era discutido tão abertamente como hoje, mas que a Luísa Azevedo já fala assim com bastante clareza. E Pombinha até chega a se casar, porém não vive muito tempo com o marido, se torna amante de Leone e as duas abrem um bordel. Esses são os personagens que mais se destacam, porém nenhum deles pode ser considerado o personagem principal. Até porque as suas características estão tão entrelaçadas que eles perdem a sua singularidade. E ao mesmo tempo que os personagens sofrem um processo de animalização, o cortiço é humanizado. Vejam como o autor o descreve. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. O cortiço acordava, né? Ele falava do cortiço como quem fala de um ser humano. Alegre, o cortiço acordava alegre, farto, né? Com sentimentos, emoções. O cortiço então se torna um organismo vivo. E esse processo de humanização faz com que o cortiço como um todo seja considerado por muitos críticos como o grande personagem, o personagem principal. Podemos entender que o livro é uma crítica, né, ao capitalismo e a problemas sociais que vivenciamos em nossos dias, né? Apesar de o livro ser referente ao Brasil do século XIX, vivemos em 2020 os mesmos problemas urbanos, com a exploração do trabalho, a má distribuição de renda, com famílias vivendo luxuosamente, enquanto outras vivem miseravelmente, expostas à marginalidade, aos mesmos preconceitos. E será que essas pessoas têm a mesma chance de vencerem na vida que outras que estudaram em boas escolas e foram bem preparadas a vida toda? Ou elas estão realmente condenadas ao fracasso e à marginalidade? Leiam um livro e vamos refletir sobre isso.